Bom dia, pessoal. Antes de gravar a correção dos exercícios do livro das páginas 13 e 14, eu resolvi dar uma recapitulada com relação a esse assunto, outras relações métricas no triângulo retângulo. Bom, então vamos lá. Eu tenho um triângulo retângulo, ele está desenhado de forma invertida. E aí eu tenho que reconhecer algumas posições, alguns segmentos desse triângulo. Bom, eu tenho um ângulo reto, o lado que se opõe ao ângulo reto eu vou chamá-lo de hipotenusa, e os lados que formam o ângulo reto, então eu vou chamá-los de catetos. Então, os lados que formam o ângulo reto, que são AB e AC, são denominados catetos. O maior lado, então, o maior lado que é o BC, aquele que se opõe ao ângulo reto, vou denominá-lo de hipotenusa. Bom, aí a gente tem algumas outras figuras importantes aqui. Quando eu tracejo essa altura aqui, então eu vou ter a altura relativa. Então eu estou chamando aqui de A até H, é um segmento. Bom, esse segmento de CH aqui é a projeção desse cateto AC sobre a hipotenusa. Então, para facilitar, eu estou chamando ele de N. Poderia chamar ele de X, de Y, qualquer letra que quisesse, certo? Bom, da mesma forma, o BH, de B até H, é a projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Também, da mesma forma, eu vou chamá-lo de qualquer letra. Nesse caso aqui, eu estou chamando de M. Bom, agora a gente tem, então, algumas outras relações métricas no triângulo retângulo. Nós já estudamos o Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quais são as outras relações métricas no triângulo retângulo? Então, a hipotenusa vai ser o somatório de M mais N. A altura, que nós estamos chamando de H aqui, elevado ao quadrado, vai ser o produto, ou seja, a multiplicação de M por M. Lembrando que essas letras aqui podem se alterar, né? B ao quadrado, então, para eu encontrar só o valor do cateto aqui, AC, que eu estou chamando de B, B ao quadrado vai ser A vezes N. Bom, e, consequentemente, C ao quadrado vai ser A vezes M. Lembrando, mais uma vez, que essas letras aqui podem ser alteradas, certo? Bom, então vamos para a prática. O livro, na página 3, a questão 1, letra A. Então, a primeira figura que eu tenho aqui, o primeiro triângulo retângulo que eu tenho aqui, ele não tem as letras, mas isso não é nenhum empecilho. Bom, vamos lá. Bom, eu sei que essa linha tracejada do ângulo reto até a sua hipotenusa é a altura. Bom, então, a altura. Aqui no livro já diz que esse pedacinho aqui, essa projeção desse cateto sobre a hipotenusa foi chamado de M. Bom, logicamente, esse aqui vai ser o N. Qual dessas relações que a gente vai usar? Bom, eu vou usar a altura ao quadrado, vai ser o M vezes N. Bom, eu tenho a altura, não tenho M, mas tenho N. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir. 4 ao quadrado vai ser igual a M vezes 5. Vou inverter os lados, porque isso aqui é uma igualdade. 5M é igual a 16. M, então, vai ser 16 dividido por 5, que é igual a 3,2. Bom, e a letra B? Bom, vamos entender aqui, ó. Eu tenho cateto, a projeção desse cateto aqui eu chamei de N, a projeção desse cateto aqui eu estou chamando de M. E não tem o valor da altura. Bom, mas se eu fizer 12 ao quadrado, vai ser 13 multiplicado por M. Então, 12 ao quadrado é 13 vezes M. Vou inverter os lados aqui. 13M, então, é igual a 144.
M vai ser o resultado da divisão de 144 por 13. Vai nos dar um valor aproximado de 11,07. Bom, mas eu sei também que o A, a hipotenusa, vai ser o somatório de M mais N. Eu já tenho M, M de Maria, e não tenho N. Então, basta eu subtrair 13 menos 11,07. Eu vou encontrar, então, que o N vai ser aproximado 1,93. Bom, beleza. Se eu encontrei o valor de M e de N, para a gente encontrar a altura, eu vou usar, então, essa fórmula. H ao quadrado vai ser igual a M vezes N. Fazendo a multiplicação aqui, eu vou encontrar 21,37. Toda vez que eu tiver uma letra e essa letra estiver elevada ao quadrado, eu vou tirar a raiz quadrada desse número. A raiz quadrada desse número, então, vai nos dar 4,62. A última questão que eu corrigi foi letra B. Estava escrito no quadro aqui letra A, mas é letra B, tá? Bom, a letra C. Vamos observar, no caso, o triângulo retângulo aqui. Eu tenho um cateto que forma um ângulo reto, tenho outro cateto que forma um ângulo reto, eu só não tenho o valor da hipotenusa. Bom, de todas as outras relações métricas que eu passei para vocês, qual que a gente vai usar? O próprio teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9. 16 mais 9 dá 25, vou tirar a raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Bom, então, a letra D. A letra D, então, o desenho do triângulo aqui está de uma forma que a gente talvez não esteja tão acostumado a ver, né? Mas não é uma coisa para a gente ficar com medo, a gente pode resolver. Bom, eu tenho um cateto, sei que a hipotenusa, que é o maior lado desse triângulo retângulo, que é o lado que se opõe ao ângulo reto, mede 20, não tem altura, não tem essa projeção. O que eu vou usar aqui então? Então, 12 ao quadrado vai ser 20 vezes m. Estou usando o que aqui, né? Uma dessa aqui, não preciso nem de me preocupar com letra. 12 ao quadrado é 144, então vai ser 20n igual a 144. 144 dividido por 20 vai ser igual a 7,2. Bom, se eu sei que esse segmento aqui mede 7,2 e a hipotenusa mede 20, para eu descobrir esse segmento aqui, eu faço 20 menos 7,2. Ou seja, vai dar 12,8. Bom, beleza. Então agora, para a gente fechar o que está sendo solicitado no exercício, a altura ao quadrado vai ser m vezes n. Eu já sei os dois valores, basta eu substituir. 12,8 vezes 7,2, eu vou encontrar 92,16. A altura, então, desse triângulo retângulo vai ser 9,6, certo? Questão 2. No triângulo retângulo a seguir, calcule o valor de x. Esse triângulo aqui, ele já tem a identificação dos seus vértices. Tem retângulo em A, B e C. Bom, então, essa linha que foi tracejada aqui, no caso, é a altura relativa à hipotenusa. E aí eu tenho, então, a projeção do cateto AB sobre a hipotenusa, que eu estou chamando de x, e a projeção do cateto AC, que eu estou chamando de x mais 6. Qual relação que a gente vai usar? H ao quadrado é igual a m vezes n. Quem é o H? X mais 2 elevado ao quadrado. M aqui vai ser o x e o n vai ser x mais 6. Bom, eu estou usando aqui produtos notáveis, mas para quem não tem dúvida ou prefere fazer o chuveirinho, está aqui em azul como fazer com o chuveirinho. Então, quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. X que multiplica x dá x ao quadrado, e x que multiplica 6 dá 6x. Bom, isso aqui é uma equação, então todas as letras eu vou trazer para o primeiro membro trocando sinal. Esse x ao quadrado eu trouxe para cá trocando sinal, e esse 6x também eu trouxe para cá trocando sinal. E o 4 vai passar para depois da igualdade também trocando sinal. Mais x ao quadrado com menos x ao quadrado, um elimina o outro. Mais 4x com menos 6x vai dar menos 2x, que é igual a menos 4.
a letra não pode ficar com sinal negativo, tem que multiplicar por menos 1. 2x é igual a 4, x é igual a 2, certo? Questão 3. Em um triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa determina nela dois segmentos, um de medida 1,8 e o outro de 3,2 centímetros. Faça um esboço desse triângulo e determine. Bom, então está aqui o esboço do triângulo. A letra A está pedindo para a gente determinar o valor da hipotenusa. A hipotenusa, que é o maior lado do triângulo retângulo, o lado que se opõe ao ângulo reto, vai ser o somatório de m mais n. O m eu chamei vale 3,2 e o n 1,8. Somando aqui eu vou encontrar igual a 5. Letra B, a medida da altura relativa. Bom, então a altura é h. h ao quadrado vai ser m vezes n. 1,8 vezes 3,2, eu vou encontrar 5,76. Como eu preciso tirar a raiz quadrada desse número é 2,4. Letra C, as medidas dos catetos. Então eu quero saber a medida de C e de B. Então eu vou usar C ao quadrado é A vezes M. Aqui no caso aqui a letra vai inverter, né? Porque aqui é N. E B ao quadrado vai ser A vezes M. Bom, então, ó, C ao quadrado é A vezes M. B ao quadrado é A vezes M. 5 vezes 1,8 vai dar 9. Raiz quadrada de 9 é 3. 5 vezes, então, o valor da hipotenusa vezes a projeção desse cateto, que é 3,2, vai dar 16. Raiz quadrada de 16 é 4, certo? Tudo isso em centímetros. Questão 4. É uma questão da Saresp. Um motorista vai da cidade A até a cidade E. Faltou eu colocar a cidade E aqui. A cidade E está bem aqui. Passando pela cidade B, conforme mostra a figura. Quantos quilômetros que ele percorreu? Bom, eu preciso saber então quanto que mede o cateto AB, que eu estou chamando de C. Qual a relação métrica que eu vou usar? C ao quadrado é A vezes M. Bom, mas as letras aqui, isso aqui pouco importa, né? Então, se eu sei que o cateto ao quadrado vai ser o valor da hipotenusa vezes o valor da projeção desse cateto sobre a hipotenusa. 25 vezes 16 vai dar 400. Como C está elevado ao quadrado, faço a raiz quadrada de 400. Que é 20. Mas eu quero saber quanto que ele percorreu daqui até chegar na cidade E. Ou seja, 20, que é esse pedaço, esse segmento aqui, mais esse outro, mais 16. 20 mais 16 dá 36 quilômetros. Percebam também, pessoal, que eu estou deixando aqui uma colinha das fórmulas. Isso facilita na hora da resolução dos exercícios, certo? Questão 5. Calcule o perímetro de um triângulo retângulo, sabendo-se que a altura relativa à hipotenusa mede 12 centímetros e que essa altura relativa à hipotenusa divide em dois segmentos, sendo um deles medindo 16 centímetros. Bom, então eu resolvi chamar esse segmento aqui de M e, consequentemente, esse aqui é N. O que a gente pode fazer aqui então? Bom, eu tenho a altura e eu tenho uma das projeções do cateto. Então eu vou usar h ao quadrado é igual a m vezes n. Quem que é o h? 12. 16 vezes n, que eu não sei o valor. Vou inverter os lados, então 16 vezes n é 16n, 12 ao quadrado é 144. 144 dividido por 16, então o n, esse segmento aqui, vai medir 9 centímetros. Bom, uma outra relação métrica, eu sei que o a hipotenusa, vai ser a soma de m mais n. Eu já tenho o valor de m e tenho o valor de n, que eu descobri. Então, 16 mais 9, o a então é 25. Para a gente descobrir esse cateto e esse, o que eu vou fazer? B ao quadrado vai ser o valor de A multiplicado por essa projeção. 25 vezes 16 dá 400.
Raiz quadrada de 400 é 20. Bom, e o C? Vai ser C ao quadrado é igual ao valor de A vezes o valor desse segmento, que eu estou chamando de N. 25 vezes 9 dá 225, raiz quadrada de 225 é 15. Mas o exercício está pedindo perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Então eu já conheço todos os lados. 25 mais 15 mais 20, o perímetro então é 60 centímetros. Enfim, a gente está chegando então à nossa última questão, que está na página 14 do livro. Determine as medidas dos catetos de um triângulo retângulo em que a altura relativa à hipotenusa, então a altura relativa à hipotenusa, mede 6 milímetros e a hipotenusa mede 13. O que a gente vai fazer aqui então? Bom, primeiro passo que eu acho que a gente tem que fazer em qualquer exercício que envolva geometria, se não tiver o desenho, vamos fazer o desenho. Não importa se vai ficar torto, é importante a gente ter a ideia do que a gente está procurando. Bom, então eu tenho um triângulo retângulo. Aqui então eu tenho o ângulo reto aqui é o vértice A, o lado oposto a ele eu estou colocando letra minúscula, letra A que vale 13. Vértice B, vértice C, então aqui eu estou só fazendo o desenho. Pelas relações métricas que a gente estudou, então eu sei que H ao quadrado é o produto de M vezes N. H ao quadrado é M vezes N. Eu vou inverter os lados. M vezes N, então, é 6 ao quadrado, que é igual a 36. Ou seja, o produto entre dois números que vai dar 36. Também, pela uma outra relação métrica do triângulo retângulo, eu sei que a hipotenusa é o somatório de M mais N. Ou seja, M mais N tem que ser igual a 13. Portanto, o que a gente pode concluir? Que eu estou procurando dois números que multiplicados vão dar 36 e dois números que somados vão dar 13. Quais são esses números? Bom, M mais N para dar igual a 13, então o M tem que ser 9 e o N tem que ser 4. 9 mais 4 vai dar igual a 13. Bom, se eu substituir aqui então 9 vezes 4, vai dar 36. É só isso essa questão, certo? Pessoal, nós chegamos então ao fim da correção dos exercícios. Espero ter ajudado vocês a entender melhor esse conteúdo que se chama Outras Relações Métricas no Triângulo Retângulo. Estou à disposição, quaisquer dúvidas que apareçam. E eu estou deixando aqui, então, as atividades que eu gostaria que vocês fizessem para a gente corrigir na próxima aula. É do caderno de atividades, páginas 10, 11, 12, exercícios 13 ao 17. Certo? Cuidem-se, fiquem com Deus e até a próxima aula. Um abraço para vocês.